Boa tarde a todos. Meu nome é Matheus Pires, sou aluno de mestrado. E hoje eu vou apresentar minha dissertação com o tema Bases Biológicas de Jaliscoa Grandes e do seu hospedeiro alternativo, Talussobrux maculatus, para controle do bicudo do algodoeiro. E hoje, na apresentação, ela vai consistir de uma introdução dos objetivos. Aqui temos os temas de todos os experimentos a serem apresentados. Eles serão apresentados a metodologia e, posteriormente, os resultados de cada um deles. E, por fim, a conclusão. O Anthonomus grandis, popularmente conhecido como bicudo do algodoeiro, é uma praga-chave da cultura do algodão. Ele ataca as estruturas reprodutivas, principalmente o algodão floral e a maçã do algodão. Ela é uma praga introduzida, ela foi introduzida na nossa região de Campinas em 1983 e logo se espalhou por toda a região produtiva do algodão e é um problema até hoje. O bicudo, ele apresenta difícil controle, seja por conta do seu hábito, que muitas vezes está protegido dentro das estruturas produtivas da planta, seja do botão da maçã, ou por conta dos diversos casos de resistência relatados em literatura para essa espécie. Então, dessa forma, a gente cria a necessidade de um método efetivo para compor o manejo integrado dessa praga, né? Então, para isso, temos a opção, um parasitoide larval, o Jaliscoa grandis. Ele é da família Picanomalidae e ele faz o controle ativo dessa espécie, né, do bicudo do algodoeiro, e também ele, por muitas vezes, ignora os casos de resistência, fazendo o controle mesmo assim. Então, o objetivo do trabalho hoje é apresentar a biologia, a tabela de vida e de fertilidade e as exigências técnicas do parasitoide Jaliscoa grandis e de seu hospedeiro alternativo. E também realizar o aperfeiçoamento das técnicas de criação do parasitoide Jaliscoa grandis, visando que possivelmente se torne um produto para integrar o manejo integrado do Anthonomus grandis. Então, dando início aos experimentos, vou começar pelo primeiro tópico, que foi a seleção de um hospedeiro de criação ideal para o parasitoide Jaliscoa, e o que fizemos. O controle biológico aumentativo hoje depende de duas criações massais. O hospedeiro, seja ele natural ou alternativo, e do próprio inimigo natural, no caso do nosso trabalho Jaliscoa grandis. Em literatura, a gente encontra principalmente duas opções para a multiplicação desse parasitoide em laboratório. O hospedeiro natural, o próprio Anthonomus grandis, a partir de uma metodologia que eu vou explicar um pouco mais à frente, mas usando uma folha de parafilme. E também encontramos o hospedeiro alternativo, que é um caruncho do feijão calpi, chamado Talussobrux maculatus. Então, o objetivo dessa sessão, desse tópico da dissertação, é otimizar a criação massal do parasitoide através da seleção de um hospedeiro que seja mais adequado. Então, para isso, começamos com o primeiro experimento. Comparamos, então, o Talussobrux maculatus e o Anthonomus grandis, o hospedeiro natural. Para isso, separamos 30 casais para 100 gramas de feijão fradinho infestado com Talussobrux maculatus e fizemos 5 gaiolas, que seriam as repetições. Do outro lado, fizemos 21 cápsulas de parafilme, com a metodologia proposta por Kate, que continha, cada uma dessas 21 cápsulas continham 20 larvas de Anthonomus grandis. Então, deixamos 5 gaiolas de cada uma desses tratamentos e deixamos para os 30 casais parasitando por 48 horas. Após esse momento, a gente aguardou a emergência e avaliamos esse experimento por 5 gerações. E o que avaliamos, então? O número total dos parasitoides emergidos e a posterior razão sexual deles também. Então, passando para os resultados, aqui a parte de média de parasitoides emergidos, notamos que o
hospedeiro alternativo Callosobruchus maculatus apresentou diferença significativa na emergência comparado com autonomos grandes, ou seja, ele é muito mais produtivo quando comparado com autonomos grandes. Além de, operacionalmente, a criação de Callosobruchus maculatus ela é muito mais fácil quando comparada com autonomos grandes, por conta do processo da confecção das cápsulas que eu mencionei anteriormente. Já para a razão sexual, podemos observar que não houve diferença significativa entre os tratamentos, entre os hospedeiros, autonomos grandes e o Callosobruchus maculatus. Na execução desse experimento, a gente observou que entre os hospedeiros, natural e alternativo, havia uma diferença visível no tamanho deles. Então, buscamos fazer a morfometria comparada desses insetos, tanto emergido do Callosobruchus quanto emergido do Autonomous, e para conseguir trazer essas respostas. Então, como fizemos isso? Pegamos os parasitoides criados em Autonomous grandes, do hospedeiro natural, e também pegamos os parasitoides emergidos a partir do Callosobruchus maculatus. Um adendo, esse último do Callosobruchus maculatus, eles eram criados em feijão fradinho e em grão de bico. Por que a gente testou essas duas dietas diferentes? Porque existia a hipótese de que o feijão fradinho era um grão menor do que o grão de bico. Então, a hipótese era que, por ter essa diferença no tamanho dos grãos, poderia afetar o tamanho do parasitoide também emergido a partir deles. Então, o que fizemos? Pegamos 20 fêmeas e machos de cada hospedeiro, que foi emergido de cada hospedeiro, e fizemos a morfometria da tíbia, do corpo, que é do tórax até o final do abdômen, e largura e comprimento da asa. Todos esses que eu mencionei foram tanto para machos quanto para fêmeas. Aqui, já para a parte dos resultados, eu gostaria de destacar principalmente aqui a última linha, que mostra que os parasitoides emergidos do Autonomous grandes foram maior quando comparado com o Callosobruchus maculatus. E outro fato também que eu gostaria de destacar é que a hipótese que tínhamos do grão de bico se mostrou falsa. Os parasitoides apresentaram estatisticamente o mesmo tamanho. Então, apesar dessa diferença de tamanho, o Callosobruchus maculatus se mostrou muito mais produtivo. E não notamos diferença no seu comportamento, apesar do tamanho menor. Então, selecionamos ele como o hospedeiro mais adequado para Jaliscoa grandes e focamos, então, em aperfeiçoar a sua criação em laboratório. Para isso, então, buscamos determinar a melhor dieta para o Callosobruchus maculatus. Então, o que fizemos? Testamos 4 diferentes dietas: feijão paradinho, ervilha, feijão de corda e grão de bico, e avaliamos esses hospedeiros em 7 diferentes temperaturas, que eu vou falar posteriormente. E o que avaliamos nessas temperaturas? Avaliamos o período de ovo, a viabilidade, o período de larva adulto, emergência, razão sexual, a fecundidade e a longevidade dos insetos em cada hospedeiro. E como fizemos isso? Aqui nesse slide, eu projetei como exemplo o feijão fradinho, mas tudo ocorreu, usamos a mesma metodologia para os 4 hospedeiros. Eu só coloquei aqui o feijão fradinho como exemplo para não ficar repetitivo. Então, as 7 temperaturas que testamos foram 18, 20, 22 graus, 25, 28, 30 e 32, e uma umidade relativa de 60, mais ou menos 10%, e a fotofase de 14 horas. Então, inicialmente, separamos 100 gramas de cada hospedeiro, grão de bico, feijão fradinho, feijão de corda e ervilha, e oferecemos a aproximadamente 1.000 indivíduos de Callosobruchus maculatus para que ocorresse a oviposição. Deixamos eles por 24 horas.
após esse período, retiramos e separamos 24 refeições que foram observadas diariamente. Nessa etapa, observamos os ovos, a sua viabilidade e o seu período de incubação. Posteriormente, aguardamos a emergência e observamos a duração do período larva adulto, a razão sexual, a viabilidade e a razão sexual, isso. E posteriormente, após a emergência, separamos 20 casais nas mesmas 7 temperaturas e acompanhamos a oviposição diária e a longevidade, trocando diariamente o substrato de oviposição, o feijão ou as dietas, né? E observamos até a morte. Aqui, como resultado, eu já trouxe a primeira etapa da fase de ovo, a duração da fase de ovo. Aqui podemos observar que ocorreu de acordo com o esperado, a duração foi inversamente proporcional ao aumento da temperatura. Aqui já para a parte de viabilidade de ovo, aqui a gente já começa a notar que as variedades de feijão, seja a fradinho ou a de corda, já começa a diferir estatisticamente dos dois outros, das duas outras dietas, a ervilha e o grão de bico. Como destaque, temos a temperatura de 22 graus, tanto para o feijão fradinho quanto o de corda, a de 28, também feijão fradinho e feijão de corda, e a 32 graus, também para o feijão fradinho. Agora, passando para a parte da duração de larva a adulto, observamos já uma discrepância entre as variedades de feijão para a de ervilha e grão de bico. Aqui já podemos observar que a 18 graus não houve desenvolvimento larval do inseto, dos dois hospedeiros de ervilha e grão de bico, e estatisticamente a duração do ciclo larva adulto foi maior desses dois hospedeiros quando comparado às variedades de feijão. Agora passando para a parte da emergência, aqui se destacou principalmente o feijão fradinho, que houve uma emergência maior quando comparado aos demais, porém, ainda assim, as variedades de feijão apresentam valores estatísticos superiores ao de ervilha e grão de bico. Agora, falando da fecundidade da fêmea, destacou-se feijão de corda na faixa de temperatura de 20 a 28 graus, e para o feijão fradinho foi na faixa de 25 a 28 graus que as fêmeas ovipositaram mais. Também ressaltando que os adultos os calossomídeos se alimentaram de ervilha e grão de bico tiveram um potencial biótico menor quando comparado às variedades de feijão. Agora, sobre a razão sexual, ela predominou principalmente nas temperaturas mais altas, nas variedades de feijão, e na ervilha e no grão de bico também notamos valores inferiores quando comparados às variedades de feijão. A longevidade também ocorreu, de certa forma, como esperávamos, com exceção da temperatura de 28 graus, que os adultos viveram mais nas variedades de feijão, quando comparado à ervilha e grão de bico. Não chegamos a uma conclusão sobre isso, mas teve essa diferença. Então, uma forma de sintetizar todos esses dados que eu mostrei para vocês, fizemos a tabela de pico de fertilidade, para definir de uma vez qual era a melhor dieta e temperatura para a multiplicação de calossobrutos maculados em laboratório. Então, para isso usamos o software TubeX Next Chart, uma metodologia descrita por Xi. Fizemos os 4 hospedeiros nas 7 temperaturas, o que totalizou 28 tratamentos. Então, eu tentei projetar esses
tratamento não ficou legal, então eu trouxe apenas o que mais se destacou estatisticamente, que foi o feijão Pradim, que apresentou uma taxa líquida de reprodução de 11,02, uma duração média de uma geração de 30,14 dias, uma capacidade nata de aumentar em número de 0,079 e um lambda, que é a razão finita de aumento, de 1,082. Agora, também, aproveitando os dados que a gente coletou na biologia, buscamos definir também as exigências térmicas sobre os maculados desses diferentes hospedeiros. Então, utilizamos os 4 hospedeiros, utilizamos os dados de duração de ciclo nas diferentes temperaturas para determinar as exigências térmicas. Usamos a metodologia proposta por Garcia e Parra, 2022, usando do modelo linear, e obtivemos os valores da constante térmica, tá? E a temperatura base, PV. Esses valores, eles são importantes, principalmente numa criação massal, em processos logísticos, que eles nos ajudam a prever a emergência, seja eclosão, duração de ciclo dos insetos. Então, para uma criação massal, é muito importante a gente ter esses valores definidos. Então, começando pelas exigências térmicas do feijão Pradim, o valor da constante térmica foi de 460,37 graus dias e a TD de 14,48 graus. Seguindo para o feijão de corda, teve 478,37 graus dias de constante térmica e de temperatura base 13,18 graus Celsius. Para a ervilha foi 505,01 graus dias de K e de TD tivemos 14,41. E por fim, grão de bico teve 548,07 graus dias de constante térmica e de TD 14,49 graus Celsius. Então, sintetizando, trazendo todos os dados juntos, o que podemos observar nesse caso? Que, numericamente, a constante térmica variou de acordo com as diferentes dietas testadas. Durante a execução da biologia, a gente tinha muita dúvida sobre o que ocorria dentro do substrato, né, da dieta dos insetos trabalhados na dissertação. Então, buscamos descobrir metodologias que não fossem destrutivas, como as descritas em literatura. Porque, uma vez tirado do substrato de alimentação, o inseto ele acaba morrendo, né? Ele fica inviável e não consegue se recuperar. Então, a gente queria um método que não fosse tão invasivo e que poupasse o inseto, a gente conseguisse visualizar ele sem a possível mortalidade do mesmo. Então, para isso, fizemos, em parceria com o laboratório de sementes aqui da Exalc, radiografias a partir da máquina de raio-x Faxitron MX20, acoplada ao computador, que fazia o processamento dessas imagens. Então, o que fizemos? Queríamos observar, então, os insetos que trabalhamos durante a dissertação. Para isso, fizemos 2 linhas. A primeira, testando Callosobrux maculatus, para fazer as fotografias. Fizemos 20 feijões infestados e acompanhamos ele diariamente até a sua emergência, fazendo diariamente no mesmo horário as radiografias. E a outra vertente, coletamos botões florais do campo e fizemos algumas repetições de radiografias para observar o botão floral com sinais de ataque do Antonomus grandis. Então, no primeiro experimento da observação diária do Callosobrux maculatus, como resultado, temos essas imagens, acompanhando o ciclo dele até a emergência, e o período de observação do raio-x, que a gente observou diariamente, ele bateu com o período de observação da biologia que fizemos, ou seja, um
os nossos receios era que o efeito da radiação sobre esses insetos poderia levar à mortalidade, ou atrasar o ciclo, ou a ocorrer alguma coisa. Nesse caso, notamos que foi o mesmo observado no laboratório. Agora, na segunda vertente desse nosso experimento, analisando os botões florais, conseguimos observar guantonomos grandes dentro do botão. Aqui temos 2 casos da larva, né? A primeira imagem, com a letra A, dos primeiros instares da fase larval. Na segunda, já uma larva bem desenvolvida, possivelmente do último íster, que já consumiu todo o conteúdo do botão floral. E, por fim, na imagem C, temos imagem de uma pupa de guantonomos grandes. A gente conseguiu observar nessa etapa. Além disso, a gente não sabia muito bem o que a gente ia ver, e coletando esses botões, conseguimos encontrar o parasitoide larval, o Jaliscoa grandis, dentro do botão floral. Então, aqui, na primeira imagem, a imagem foi feita, a radiografia, o raio-x. Esse inseto aqui, meia-lua, é a larva do parasitoide, e aqui de baixo é a larva do guantonomos grandis. Após isso, eu peguei esse botão floral, eu fiz a dissecação dele, abri com calma, e conseguimos essa imagem. É bem o que eu consegui descrever para vocês, olha. Aqui, meia-lua, a larva do parasitoide e a larva do guantonomos grandis. Então, respondidas essas questões, voltamos o foco para a produção de Calossobruchus maculatus para programas de controle biológico. Então, visto que o controle vegetativo depende atualmente de criações massais, a gente tem a necessidade de extrair o melhor potencial desse hospedeiro para que não se ocorra perdas econômicas nesse processo. Então, para isso, buscamos estudar a utilização da produção de Calossobruchus. A literatura, ela não oferece para a gente esses dados. Então, cria-se a necessidade de aprimorar essa criação, tanto do hospedeiro alternativo, que futuramente dará suporte para a criação de Jaliscoa grandis. Então, a primeira etapa desse experimento, buscamos encontrar a densidade ótima que um Calossobruchus tem por feijão, quantos ovos um feijão seria capaz de suportar, ovos de Calossobruchus maculatus. Então, para isso, inicialmente, separamos 100 gramas de feijão fradinho em um recipiente plástico, colocamos aproximadamente 1.000 indivíduos de Calossobruchus maculatus para que ocorresse a oposição, e após essas 24 horas, separamos 6 diferentes densidades de ovos. 4, 8, 12, 16, 20 e 24 ovos por feijão. Fizemos 30 repetições para cada densidade e armazenamos a 28 graus até que ocorresse a emergência. Ocorrendo a emergência, avaliamos o percentual de emergência de cada densidade. Aqui, como resultado, tivemos as densidades que se destacaram de 4 ovos por feijão e de 16 ovos por feijão. Porém, optamos pela de 16 ovos porque, proporcionalmente, nessa taxa de emergência, ocorre maior emergência de adultos a partir de 16 ovos do que de 4. Agora, sabendo qual é a densidade ótima, sabe estudar quantos ovos uma fêmea coloca a cada dia, uma fêmea de Calossobruchus maculatus. Então, fizemos o experimento a fim de determinar o ritmo de oposição do Calossobruchus maculatus, e para isso, separamos 20 casais a 28 graus e acompanhamos diariamente, trocando o feijão fradinho, que é o substrato de oposição dele, e contabilizamos diariamente os ovos até a morte da fêmea.
Aqui, como resultado do ritmo de oposição, percebemos que no primeiro dia, além de não apresentar período de pré-oposição, etc., no primeiro dia é onde se concentra o maior número de ovos colocados pela fêmea de Calostrodux maculatus. Então, a partir de todos os dados que a gente estudou até agora sobre Calostrodux maculatus, a gente conseguiu extrapolar e fazer uma estimativa de quantos adultos aproximadamente a gente precisava para atingir o número ideal de 16 ovos por feijão, a partir dos dados de quanto uma fêmea colocava por dia, a partir do número ideal que a gente desejava de ovos, que é 16, quantos feijões possuem aproximadamente 100 gramas de feijão, e a razão sexual na temperatura que foi mais adequada para a multiplicação desse inseto. Então, a partir desses dados, estimamos que o número ideal de adultos por 100 gramas de feijão fradinho é aproximadamente 661 adultos a cada 100 gramas de feijão fradinho. Então, feita essa parte do hospedeiro alternativo, buscamos agora tentar aperfeiçoar as técnicas de criação focadas no parasitoide. Então, buscamos o número ideal de fêmeas de Jaliscoa grandes ou do hospedeiro alternativo, no caso, Calostrodux maculatus. Então, o primeiro experimento que fizemos para buscar esse número ideal foi, a gente começou fazendo ele expondo fêmeas aos machos por 48 horas, para que ocorresse a cópula. E após esse período, individualizamos 8 diferentes densidades, fixando o número de 10 feijões, que seria o hospedeiro, e aumentando o número de fêmeas, que seriam as diferentes densidades. Testamos a densidade de 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 50. Dessas densidades, fizemos 15 repetições de cada e colocamos em câmera climatizada a 28 graus Celsius e observamos até a emergência e contabilizamos os insetos emergentes a partir das diferentes densidades. Como resultado, chegamos à conclusão que, a partir da densidade 25 a 30, é o número ideal que emerge mais adultos a partir dessa densidade de fêmea. A partir de 50, esse número já começa a decair. Então, chegamos à conclusão de que 25 e 30 fêmeas a cada 10 feijões seria a densidade ideal para essa espécie. Agora, ainda focado sobre o parasitoide, buscamos determinados aspectos biológicos de Jaliscoa grandes em larvas de Calostrodux maculatus. Então, para isso, fizemos a sua biologia em larvas do hospedeiro alternativo, a fim de dar as bases biológicas para uma futura criação massal. Fizemos a biologia dele no hospedeiro alternativo. E na primeira etapa, a gente deixou 50 gramas de feijão fradinho testados com larvas de Calostrodux maculatus, expostas a 150 fêmeas já previamente fecundadas por 48 horas, deixamos elas expostas aos feijões por 24 horas. Após esse momento de parasitismo, retiramos e individualizamos esses feijões e colocamos em 7 diferentes temperaturas. Fizemos 25 repetições para cada temperatura e as temperaturas são 18, 20, 22, 25, 28, 30 e 32 graus Celsius. E nessa etapa do desenvolvimento do imaturo, do parasitoide, avaliamos o período da duração de ovo a emergência do adulto, a viabilidade e a razão sexual. Depois, após o período de emergência, fizemos a razão sexual e individualizamos os casais. Oferecíamos para eles diariamente 3 feijões para que houvesse o parasitismo e tocávamos todo dia, onde acompanhamos o período de pré-oposição, a longevidade dos adultos e a taxa de parasitismo de todos os parasitas. Agora, passando para a parte dos resultados, podemos observar aqui dessa imagem que
O período de duração de ovo ao adulto é maior nas fêmeas e menor nos machos. Então, isso pode como temos base estatística, podemos dizer que é um caso de protandria, que é quando o macho ele emerge primeiro do que a fêmea. Quanto à longevidade, também podemos destacar que a fêmea viveu mais do que o macho, todas as temperaturas que testamos. E a média total deles, observamos, como esperado, houve o aumento da temperatura foi inversamente proporcional à duração. Agora, a última tabela aqui dessa parte, temos como destaque a fecundidade, e não houve diferença estatística entre as temperaturas, e a razão sexual também não apresentou diferença estatística. Por outro lado, a viabilidade, ela teve números maiores na temperatura de 22, 28, 30 e 32 graus Celsius. Mas, de uma forma geral, apesar da diferença estatística, os números de viabilidade estão bem altos, estão bem satisfatórios para a manutenção do laboratório. Agora, a fim de determinar os dados populacionais dessa espécie, fizemos a tabela de vida de fertilidade dos Jaliscoa grandes ou Calossobrucus maculatus. Então, usamos a mesma metodologia que usamos para fazer a tabela de vida do Calossobrucus maculatus, fizemos para o Jaliscoa. Então, como destaque, temos as temperaturas de 28 e 30 graus, que apresentaram a maior taxa de reprodução líquida do parasitoide, e, apesar de ter dado diferença, sido igual estatisticamente, numericamente, a de 30 graus se destacou mais. Também, usando a mesma metodologia que usamos para as formas diretas do Calossobrucus maculatus, usamos para fazer as exigências térmicas do Jaliscoa, hospedando larvas de Calossobrucus maculatus. E chegamos a constante térmica de 250,63 graus dias e uma TB de 7,27 graus Celsius. Então, finalizando, as conclusões do nosso trabalho foram: o hospedeiro alternativo Calossobrucus maculatus, ele é mais adequado para criações de Jaliscoa grandes em laboratório. Os parasitoides criados no hospedeiro natural, eles são maiores do que os criados no hospedeiro alternativo Calossobrucus maculatus. O desenvolvimento biológico, que é a taxa de produção líquida do hospedeiro alternativo, é melhor em feijão fradinho, na temperatura de 28 graus Celsius. As exigências térmicas do Calossobrucus maculatus, elas variaram de acordo com o hospedeiro testado, a dieta, no caso, testada. O raio-x, a metodologia de raio-x, nos possibilita visualizar Jaliscoa grandes, Antonovus grandes e Calossobrucus maculatus em diferentes substratos, seja no feijão ou no botão floral. A densidade ótima de ovos de Calossobrucus maculatus para criações massais é de 16 ovos por feijão. A postura de Calossobrucus maculatus é maior no primeiro dia quando comparado aos demais. São necessários aproximadamente 661 adultos de Calossobrucus por 100 gramas de feijão para obter, em média, 16 ovos por feijão fradinho em 24 horas. O número ideal de fêmeas de Jaliscoa grande para 10 feijões infestados com larvas de Calossobrucus maculatus está na faixa de 25 e 30 fêmeas. Jaliscoa grandes, ele apresenta uma taxa de reprodução líquida na reserva maior, na faixa de temperatura de 28 a 30 graus Celsius. A constante térmica do K de Jaliscoa grandes é de 288,14 graus dias e a temperatura base é de 11,42. Calossobrucus apresenta o K de 460,37 graus dias e temperatura base de 14,48. São melhores que feijão fradinho.
Por fim, gostaria de agradecer a minha família, todo o apoio que me deu, a minha namorada por tudo que ela já fez e faz por mim, a minha avó por estar aqui presente, a minha equipe, sem vocês não seria nada, vocês seriam me apoiando, ao professor Marcos, com certeza, meu orientador, por tudo que me ensinou e por toda a paciência que teve comigo, a minha orientadora de graduação, a professora Laila Herta-Mitzfeld, espero que esteja vendo a gente, um beijo, Laila, e aos órgãos de fomento, CNPq, a Exalc, pela estrutura toda disponibilizada, impecável, e ao Spark Bill, que tem o honra de fazer parte do convite. Obrigado.